Imagine alguém que te feriu, esperando ansiosamente por sua reação. Talvez um grito, uma lágrima, uma mensagem raivosa. E, no entanto, tudo o que recebe é o mais absoluto silêncio. Esse vazio não apenas desconcerta, ele corrói. Porque o silêncio, quando guiado pelo autocontrole estoico, transforma-se em uma força devastadora. O agressor não encontra o eco de sua ofensa, encontra o próprio reflexo. Quando a vítima não reage, o agressor se depara com a ausência do que mais desejava: o controle emocional. É neste exato ponto que o poder troca de mãos. O silêncio não é indiferença vazia, é uma escolha consciente. O estoicismo ensina que não devemos permitir que o outro dite o nosso estado interno. E essa disciplina cria um vazio tão denso que o próprio ofensor começa a lutar com a própria culpa, insegurança e desespero. O núcleo da filosofia estoica está na distinção entre o que controlamos e o que está além do nosso alcance. Podemos governar nossos pensamentos, emoções e respostas, mas jamais o comportamento alheio. Quem adota esse princípio se torna praticamente inatingível. Ao recusar a entrega das próprias emoções nas mãos de quem nos feriu, estabelecemos uma muralha invisível que não pode ser transposta. Enquanto o agressor projeta provocações, esperando reações, o praticante estoico permanece inabalável. A ausência de resposta desestabiliza quem tentou ferir. Afinal, o que dói profundamente em quem quer dominar é não encontrar resistência emocional. O silêncio constante passa a se transformar em um espelho onde o ofensor revê suas falhas, erros e, por fim, começa a carregar o peso do arrependimento. Desprezar não significa odiar. No contexto estoico, é um afastamento emocional, uma escolha de não permitir que o outro ocupe espaço na sua mente. Quem te feriu espera ocupar esse espaço com culpa, raiva ou tristeza. Porém, ao recusar essa ocupação interna, a dor retorna diretamente a quem a gerou. O silêncio nesse cenário é um recado ensurdecedor. Você não tem poder aqui. Antes de prosseguirmos, aproveite para se inscrever no canal e garantir que não perca nenhum detalhe desta estratégia estoica poderosa. Assista o vídeo até o final, pois o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisa. E já me diga nos comentários: quem hoje carrega o peso do próprio silêncio? Se você quer dar o primeiro passo para dominar sua mente e transformar sua vida, não perca a oportunidade de garantir o meu e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele está disponível agora no primeiro link do comentário fixado. Lembre-se, são poucas cópias liberadas nesta condição especial e pode sair do ar a qualquer momento. Aproveite enquanto ainda está disponível. Esse tipo de desprezo sereno é o mais destrutivo para o ego alheio. O agressor não pode argumentar com o vazio. Não há debate, justificativa ou negociação. Ele só tem o próprio incômodo para enfrentar. E, ironicamente, essa ausência de conflito se torna o próprio castigo, forçando-o a revisitar continuamente as razões de sua culpa. Com o tempo, o agressor começa a perceber o real impacto de seus atos. Sem reações visíveis, sem drama, sem contato, sobra apenas a memória da própria falha. E quanto mais o tempo passa, mais pesado se torna o fardo da consciência. O silêncio absoluto obriga o outro a mergulhar em seu próprio remorso. Implorar por perdão, nesse ponto, não é mais uma tentativa de reconciliação, mas um grito desesperado para aliviar a culpa que o consome. O estoicismo não exige vingança, mas a prática contínua da virtude e do autocontrole. E, paradoxalmente, é justamente essa postura serena e firme que provoca o maior castigo. Ver quem te machucou desejar desesperadamente o seu perdão, sem jamais ter certeza de que o receberá. Há algo particularmente inquietante quando alguém espera por sua dor e encontra apenas sua paz. Aqueles que nos subestimam geralmente acreditam que terão o poder de moldar nossas emoções ao seu bel prazer. Porém, quando percebem que sua ofensa foi recebida com indiferença genuína, uma ferida nova se forma, mas desta vez, neles. A ausência de reatividade confunde o agressor. Ele esperava ser o autor do sofrimento, mas se vê confrontado com o próprio vazio interior.
O silêncio de quem foi ferido não é a ausência de dor, mas sim o domínio completo sobre ela. Essa indiferença ecoa na mente de quem buscava domínio, criando cicatrizes invisíveis que o acompanharão por muito tempo. O estoico entende que entrar na batalha emocional alimenta o ciclo do sofrimento. Abandonar o confronto não é sinal de fraqueza, mas de força interior. O verdadeiro poder está em não precisar provar nada, não buscar explicações, não clamar por justiça, pois a verdadeira justiça se constrói dentro da própria consciência. Ao recusar o conflito, você nega ao outro o prazer do controle. Cada tentativa de provocação se perde no vácuo, transformando-se em frustração silenciosa. A mente de quem tentou ferir entra em ebulição. Eles esperavam dominar, em vez disso, se veem dominados por sua própria ansiedade. E é nesse estado que o arrependimento começa a florescer, silencioso, constante, corrosivo. Para o agressor, o mais perturbador não é ver você sofrer, mas perceber que você permaneceu inteiro. Sua paz é a prova irrefutável de que a dor que tentaram causar não teve o efeito esperado. E quanto mais natural for essa tranquilidade, mais perturbadora ela se torna. O estoico não finge indiferença, ele a constrói internamente. Não é teatro, é maestria emocional. O agressor, ao se deparar com essa serenidade genuína, entra em um labirinto de questionamentos. Como ele consegue não me odiar? Como ela consegue seguir em frente? Essa inquietação é o início do peso mental que cresce e, com o tempo, exige redenção. À medida que o tempo passa e o silêncio se mantém, o agressor passa a desejar algo que não virá: o perdão fácil. Ele deseja ouvir palavras que aliviem sua culpa, mas o estoico não precisa oferecê-las. O silêncio continua, e com ele, a angústia de carregar uma culpa não resolvida. A mente humana busca desesperadamente encerramentos. Quando não os encontra, começa a fabricar arrependimentos. O agressor que antes buscava controle, agora deseja alívio. E a cada dia que passa sem uma resposta, a certeza de sua falha se cristaliza. Assim, o estoicismo vence mais uma vez, sem palavras, sem conflitos, apenas com a firmeza serena do verdadeiro controle emocional. Há uma força avassaladora em simplesmente desaparecer da atenção de quem tentou te ferir. Nenhuma explicação, nenhum aviso, nenhum desabafo, apenas a ausência total. O ego do agressor, acostumado a controlar o outro através do drama e da expectativa, é deixado à deriva. Sem a sua reação, o que resta? Apenas o confronto com a própria insignificância diante de sua ausência absoluta. No silêncio completo, o agressor começa a perder a referência do próprio poder. Afinal, grande parte de sua força dependia de sua presença emocional. Ao recusar esse jogo e se retirar emocionalmente, você desmantela o alicerce sobre o qual o ego do outro se sustentava. Agora, resta-lhe apenas o eco da própria frustração. O estoico oferece um exemplo que desmoraliza. Enquanto o agressor esperava ser o centro da sua dor, encontra-se ignorado com dignidade. Isso esmaga a vaidade alheia. A postura serena demonstra sem palavras que você não depende de vingança, de drama ou de validação. A força está em não se dobrar ao impulso reativo. A vaidade do agressor necessita de público. Precisa da cena, da explosão emocional, do embate. Ao recusar ser espectador do espetáculo, você fecha a cortina. O palco fica vazio e o ator, que esperava ser ovacionado por sua manipulação, se depara com um silêncio ensurdecedor. Nesse vácuo, o ego começa a ruir. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de algo muito mais perturbador: a paz alheia. Enquanto o ofensor esperava gritos e lágrimas, encontra serenidade. Essa tranquilidade ressoa como um tambor constante na mente de quem falhou. Cada dia de sua calma é uma provocação silenciosa, um lembrete cruel de que ele perdeu o controle. O ego que buscava domínio agora começa a implodir sob a pressão dessa serenidade constante. A mente inquieta do agressor repassa, repetidamente, cada detalhe da situação, tentando encontrar brechas para reverter o controle. Mas quanto mais procura, mais a ausência da sua resposta o desestabiliza.
O verdadeiro triunfo não está em ferir o outro, mas em demonstrar que ele jamais teve poder algum sobre você. A ausência de reação não é fuga, é domínio absoluto. O estoico não precisa convencer o agressor de nada. Seu próprio comportamento fala por si. Com o passar do tempo, o agressor compreende a profundidade do golpe. Ele nunca conseguiu te atingir. Essa constatação se transforma no maior castigo. Implorar por perdão nesse ponto já não é mais um pedido nobre. É uma tentativa desesperada de resgatar, ainda que minimamente, a dignidade perdida. Para muitos, o orgulho se fortalece no embate. Eles se alimentam de respostas, reações, resistência. Cada discussão alimenta a ilusão de poder. Cada confronto fortalece o ego inflamado. Mas quando o conflito não ocorre, quando o esperado embate não se manifesta, o que resta? Apenas o vazio desconcertante. O estoico, ao negar o jogo emocional, corta a principal fonte de energia do agressor. Sem conflito, o orgulho do outro começa a definhar lentamente. Não há vitória possível para quem buscava domínio e encontrou silêncio. A ausência de batalha desmonta a narrativa interna do agressor, levando-o a questionar sua própria relevância. O silêncio, sustentado com constância, torna-se um peso insuportável para o ego que esperava domínio. Cada tentativa frustrada de provocar reação se transforma em um golpe certeiro contra o orgulho do agressor. Ele observa, dia após dia, sua influência escorrer pelos dedos. No início, talvez ainda acredite que conseguirá arrancar uma resposta, mas com o tempo, a firmeza do silêncio passa a deixá-lo vulnerável. A certeza de que perdeu o controle emocional sobre você o leva a uma queda lenta e constante. O próprio ego, sem alimento, começa a implodir sob o peso da frustração acumulada. Nenhuma arma emocional é eficaz contra o vazio da indiferença. A falta de resposta desarma qualquer tentativa de manipulação, deixando o agressor exposto e desconcertado. Suas provocações se tornam tiros no escuro que nunca encontram o alvo. Essa ineficácia é corrosiva. O estoico não se fecha por fraqueza, mas por domínio. Não há raiva oculta, apenas a firme decisão de não entregar sua paz ao outro. É um controle absoluto sobre si mesmo que paralisa o agressor. Sem respostas, sem drama, o outro se afunda em sua própria armadilha emocional, incapaz de romper o muro invisível da serenidade. Com o tempo, o ego desnutrido do agressor começa a colapsar. O que antes era uma estrutura sólida, sustentada por confrontos e reações, agora se desfaz diante da sua firmeza. A ausência de combustível emocional transforma o orgulho em desespero silencioso. Nesse estágio, o agressor não busca mais te provocar, mas sim encontrar algum tipo de alívio. O arrependimento surge não apenas pela falha passada, mas pelo sofrimento contínuo de não conseguir reverter a situação. Implorar por perdão se torna a última esperança de retomar algum controle. Mas o estoico, firme em seu caminho, continua dono de si mesmo, observando a ruína emocional de quem um dia tentou dominá-lo. Existe uma dor peculiar quando alguém percebe que perdeu o acesso ao seu mundo interior. Antes havia espaço para manipular, provocar, gerar dúvidas. Agora há apenas um vazio intransponível. O agressor, acostumado a habitar suas emoções, encontra as portas fechadas, sem saber como reabrir esse território que um dia controlou. O estoico, ao retirar sua energia emocional do jogo, não apenas protege sua paz, mas cria uma ausência que se torna insuportável para o outro. Não há mais respostas, nem indiretas, nem sinais de sofrimento. Apenas um silêncio absoluto que grita para o agressor a sua completa exclusão da história. Para quem buscava controle, a maior punição é a impotência. O agressor, privado da sua reação, começa a experimentar um tipo de desespero diferente. Ele não sabe mais como tocá-lo emocionalmente. Nenhuma provocação gera efeito. Nenhuma tentativa de reaproximação quebra a barreira criada. Cada nova tentativa frustrada alimenta a angústia. A impotência se transforma em obsessão. Como é possível ele não reagir? Como ela consegue me ignorar completamente? Essa tortura psicológica aprofunda o sentimento de perda.
Não se trata mais apenas de arrependimento pelo que fez, mas da dor aguda de não conseguir mais ser relevante na sua vida. O agressor esperava gritos, lágrimas, discussões, qualquer sinal de que ainda exercia influência sobre você. Porém, diante da ausência absoluta, resta-lhe apenas o confronto com a própria culpa. Cada silêncio seu funciona como um espelho amplificador, onde ele revisita as próprias falhas, alimentando o peso do remorso. O estoico entende que não é preciso pronunciar condenações para que a justiça aconteça. A própria mente do agressor se encarrega de aplicar a punição mais severa. A consciência inquieta, a insônia constante, o desejo desesperado de apagar o passado. E quanto maior o orgulho que sustentava suas ações, mais insuportável se torna o fardo. A indiferença completa é uma armadilha engenhosa. Enquanto o agressor buscava controle, foi conduzido a um labirinto interno do qual não consegue mais sair. O estoico não precisa argumentar, acusar ou se vingar. Sua serenidade imperturbável já o coloca em posição de domínio. Quando o agressor finalmente percebe que perdeu não apenas o controle, mas o próprio espaço na sua mente, a necessidade de pedir perdão surge como um último grito de socorro. Não para reparar o que foi feito, mas para tentar aliviar o próprio tormento. E o estoico, firme, observa de longe, intocado, dono de si. Quem fere acredita por um tempo estar no controle. Sente-se superior, conduz o jogo emocional, confiante de que você reagirá dentro do esperado. Mas quando o ofensor descobre que não exerce mais influência alguma, a ilusão desmorona. O domínio que julgava possuir se revela frágil, e o agressor se depara com o abismo de sua própria impotência. O estoico, ao não participar do teatro emocional, implode essa estrutura. Não por meio de confrontos, mas com a simples decisão de não alimentar o jogo. Sem plateia, o manipulador perde o sentido de suas ações. O controle que parecia absoluto se dissolve diante da sua firmeza silenciosa. O tempo é um aliado poderoso do estoicismo. A culpa não encontra alívio imediato quando não há um pedido de perdão, aceito ou uma reconciliação forçada. Pelo contrário, cada dia que passa sem respostas transforma pequenos arrependimentos em enormes tormentos internos. A mente do agressor revisita o erro repetidamente, ampliando a dimensão da falha. Sem um desfecho, o peso cresce. O agressor começa a carregar um fardo cada vez mais insuportável. Não há consolo externo, não há diálogo que alivie a consciência. A ausência do perdão, não negado explicitamente, mas simplesmente não oferecido, cria uma angústia que o acompanha como sombra constante. O estoico não precisa punir. A própria vida se encarrega dessa tarefa. O agressor, ao perceber que as consequências de seus atos são irreversíveis, enfrenta uma das dores mais profundas, a de não poder voltar no tempo. Cada lembrança do que foi feito se transforma em uma ferida que não cicatriza. Não há como desfazer o que foi dito ou feito. E, na ausência da sua reação, essa consciência se torna ainda mais cruel. Não há discussões em que possa justificar seu comportamento. Não há confrontos nos quais possa tentar inverter a culpa. Tudo o que resta é o fardo esmagador da responsabilidade solitária. Sua paz se torna o espelho mais agressivo que o agressor poderia encontrar. Cada demonstração de equilíbrio, cada passo firme na sua vida sem ele, é uma facada silenciosa. Não porque você o esteja atacando, mas porque sua força evidencia ainda mais a fraqueza e a falha do outro. O agressor, vendo você seguir com leveza, percebe que perdeu não só o controle, mas o próprio valor na sua história. O arrependimento, nesse ponto, já deixou de ser um incômodo passageiro. Tornou-se um castigo permanente, alimentado diariamente por sua tranquilidade serena. E o estoico permanece firme, inatingível, enquanto o outro carrega o peso que criou. Há quem deseje, depois de ferir, uma explicação, um desabafo, um confronto. Algo que lhes permita argumentar, justificar ou mesmo inverter a culpa. Porém, quando o estoico recusa até mesmo o direito à explicação, um vazio desconcertante se instala. O silêncio, nesse contexto, é uma muralha impenetrável. A ausência de justificativas impede que o agressor manipule o discurso. Não há diálogo, não há oportunidade de reformular a história a seu favor.
Ele fica preso apenas ao peso dos próprios atos, encarando o que fez sem filtros, sem racionalizações externas. O silêncio o obriga a confrontar a verdade pura e crua. A mente de quem fere busca desesperadamente reações. Precisa de respostas para aliviar a tensão interna, ajustar a narrativa e minimizar a culpa. Quando tudo o que recebe é silêncio, a ansiedade cresce em ciclos intermináveis. Cada tentativa frustrada de obter retorno aumenta o desconforto. O estoico mantém o vazio intacto. Não entrega explicações, não alimenta o conflito, não oferece pontos de apoio emocional ao agressor. Esse vazio atua como um espelho negro. Quanto mais o agressor tenta penetrá-lo, mais ele se depara com sua própria inquietação. A ausência de respostas se transforma, com o tempo, em um tormento profundo. Sem espaço para manipular a situação, o agressor passa a ser prisioneiro dos próprios pensamentos. Cada lembrança do que foi feito retorna com força. Sem o alívio da discussão, sem a chance de ser perdoado ou mesmo de ser ouvido, ele se tranca em um ciclo mental de arrependimento crescente. O estoico, enquanto isso, permanece em plena liberdade emocional. Não depende do outro para se manter firme, não busca o sofrimento alheio, mas, paradoxalmente, provoca-o ao não ceder ao jogo emocional. É uma prisão construída não por vingança, mas pela própria mente perturbada do agressor, que se afunda na solidão do remorso. O maior triunfo estoico é não desejar vingança, mas conquistar a verdadeira liberdade interior. Não há necessidade de revanche porque a serenidade já é a vitória. Ver o outro implodir em seu próprio arrependimento não é o objetivo. É apenas a consequência natural da sua disciplina emocional. O agressor, em busca desesperada por redenção, encontra portas fechadas. Não há discussões acaloradas, nem batalhas emocionais, nem justificativas para aliviar sua culpa. Resta-lhe apenas a constatação de que perdeu o acesso à sua mente e ao seu mundo. E o estoico segue, firme, inatingível, deixando o silêncio concluir o que as palavras jamais conseguiriam. Quando alguém percebe que suas ações causaram danos irreversíveis, mas não encontra espaço para reparação, inicia-se um processo cruel, a autopunição silenciosa. O agressor, antes seguro de seu domínio, agora se torna refém da própria culpa. E essa prisão não é imposta por você, mas por sua própria consciência. O estoico não precisa punir diretamente. Sua ausência de reação já desencadeia o efeito mais devastador. O agressor se vê repetindo mentalmente os próprios erros, tentando entender como perdeu o controle. Esse ciclo de autorreprovação corrói lentamente, deixando o arrependido cada vez mais afogado em sua própria falha. A mente do agressor busca desesperadamente um caminho para reparar o passado. No entanto, diante da sua firme indiferença, todas as tentativas de reconciliação parecem inócuas. Cada tentativa frustrada de aproximação aprofunda ainda mais o desespero. Não há resposta, não há oportunidade de justificar, não há alívio. O estoicismo cria uma barreira sutil, mas intransponível. O agressor começa a entender que não poderá apagar o que fez, nem encontrar redenção fácil. Esse martírio mental, alimentado diariamente, se torna mais insuportável do que qualquer punição explícita. A verdadeira sentença está na impossibilidade de reconstruir o que foi destruído. Sua paz, construída com disciplina e firmeza, não apenas protege você. Ela funciona como um espelho impiedoso. O agressor, ao vê-lo seguir em frente, percebe o abismo entre sua estabilidade e o caos interno que enfrenta. Não há discurso, não há confrontação. Apenas o contraste nítido entre sua tranquilidade e o remorso crescente do outro. A cada passo firme que você dá, o agressor sente sua própria culpa ser reavivada. Ele percebe que enquanto você conquistou sua liberdade emocional, ele permanece aprisionado nas consequências dos próprios atos. Essa visão constante de sua superação torna-se o maior agente do sofrimento alheio. O estoico não precisa declarar seu perdão nem sua condenação. Sua escolha de seguir em frente sem oferecer ao agressor a chance de aliviar sua culpa por meio de palavras é a expressão máxima de controle. O perdão, quando não pedido nem concedido,
deixa o agressor suspenso num limbo emocional. A ausência de perdão explícito impede o agressor de encerrar sua angústia. Ele continua preso à espera de um alívio que não chega. E o estoico, sem precisar agir, continua em paz, permitindo que o próprio tempo e a consciência do outro se encarreguem de aplicar a punição que nenhum ato de vingança poderia superar. Para muitos, o prazer está em assistir ao sofrimento de quem foi alvo de sua crueldade. Eles aguardam reações desesperadas, ofensas devolvidas, desespero visível. Porém, quando esses sinais não aparecem, surge o primeiro golpe devastador. A expectativa da revanche se desfaz completamente. O estoico não oferece o espetáculo esperado. Não há lágrimas públicas, nem tentativas de reconquista, nem declarações de dor. Apenas o silêncio sereno de quem não cedeu ao veneno emocional. O agressor, ao perceber essa ausência de vulnerabilidade, experimenta uma inversão brutal de papéis. Ele se torna o único a carregar o peso do conflito. A mente de quem fere não suporta o cenário de indiferença plena. Sua estabilidade passa a funcionar como um ataque indireto, pois demonstra diariamente a força que o outro não conseguiu destruir. O estoico não está apenas bem, ele está melhor. E essa visão é insuportável para quem esperava a devastação. Cada passo firme que você dá, cada conquista silenciosa, cada sorriso verdadeiro, atua como uma ferida aberta no ego do agressor. Ele percebe que perdeu algo maior do que o controle. Perdeu o direito de ser relevante no seu destino. Sua paz é para ele um lembrete diário da falência de suas próprias ações. No início, o agressor acreditava ter vantagem, subestimando sua capacidade de resiliência. Apostou que a dor o manteria preso a ele, que o sofrimento seria visível e prolongado. No entanto, a visão de sua superação silenciosa corrói lentamente o orgulho que sustentava suas certezas. Cada dia de sua evolução pessoal enfraquece ainda mais a imagem de domínio que o agressor construiu para si. Ele é obrigado a rever a si mesmo sob uma ótica amarga. Não foi forte o suficiente para destruí-lo. E essa constatação, para um ego inflado, é uma derrota mais humilhante do que qualquer discussão poderia proporcionar. O maior triunfo não é apenas resistir, mas crescer. O estoico não apenas sobrevive ao ataque, ele o transforma em combustível para sua própria evolução. O que o outro esperava que o destruísse, acabou sendo o ponto de virada para uma fortaleza ainda maior. Esse crescimento sereno diante da provocação deixa o agressor em ruínas internas. Sua tentativa de ferir acabou fortalecendo quem ele queria enfraquecer. E, sem qualquer palavra de revanche, sem um gesto de vingança, o estoico permanece superior, enquanto o outro afunda em sua própria humilhação invisível, criada não pelas mãos de quem foi ferido, mas pelas suas próprias escolhas. A maior vitória não nasce da batalha, mas da recusa em lutar. O estoico domina uma arte desconcertante: não oferecer resistência, nem ceder espaço ao conflito. Quem buscava provocar uma guerra emocional encontra um campo vazio. Não há luta, não há adversário, apenas o próprio reflexo da tentativa frustrada. Essa recusa estratégica em engajar não significa passividade, mas um controle absoluto das próprias emoções. O agressor, privado do confronto, começa a experimentar a sensação de inutilidade. Ele preparou suas armas emocionais, mas não há alvo. O jogo que arquitetou desmorona antes mesmo de começar. A tranquilidade do estoico passa a assumir o controle invisível da situação. O agressor, inicialmente confiante, começa a perceber que o silêncio não é sinal de fraqueza, mas uma força que o ultrapassa. Ele já não dirige mais o enredo. Cada tentativa de provocar reação apenas reforça a sua perda de poder. O domínio da mente tranquila não está na superioridade explícita, mas na segurança interna que transforma o outro em mero espectador. Enquanto o agressor se inquieta, busca respostas e cria cenários, o estoico permanece estático, inabalável, obrigando o outro a se debater sozinho nas próprias angústias. Quando o estoico decide não alimentar o conflito, desmonta cada armadilha com um único movimento: o silêncio. Não há como o agressor sustentar o jogo sem a participação da vítima. A cada tentativa fracassada de provocar uma reação,
o conflito perde força, tornando-se um peso carregado apenas por quem o iniciou. O agressor começa a perceber que, enquanto insistir, estará lutando sozinho contra um adversário que não existe mais. O próprio esforço de manter o conflito torna-se ridículo diante da indiferença estoica. É um desgaste unilateral, uma batalha sem campo, onde o único prejudicado é quem ainda insiste em lutar. No estoicismo, a verdadeira vitória não exige confrontos. Ela surge na manutenção da própria paz, enquanto o outro se destrói na expectativa de guerra. Quem esperava caos encontra harmonia. Quem previa lágrimas encontra serenidade. E essa estabilidade, por si só, já é a declaração silenciosa de superioridade. O agressor, exausto por não conseguir provocar a queda que tanto desejava, inevitavelmente sucumbe ao próprio peso. A mente busca saídas, tenta encontrar formas de retomar o controle, mas falha repetidamente. E o estoico firme segue seu caminho, mostrando que o triunfo supremo acontece não quando se vence o outro, mas quando ele se derrota sozinho diante da sua paz inquebrantável. Aqueles que tentam ferir esperam ser o centro das atenções, desejam ocupar espaço na sua mente, ser motivo de suas dores, dominar suas reações. Mas quando o estoico nega até mesmo a atenção, surge a primeira fissura no orgulho do agressor. Sua vaidade se alimentava do controle. Sem ele, torna-se frágil e inquieta. A ausência de qualquer reconhecimento é, para o orgulhoso, um golpe invisível e constante. Não ser visto, não ser considerado, não provocar nenhuma resposta é mais doloroso do que qualquer ataque direto. O estoico, ao manter a distância emocional, corrói lentamente essa vaidade que antes sustentava a postura agressiva. Com o passar do tempo, a ausência de atenção transforma o orgulho em necessidade. O agressor começa a buscar, mesmo que de forma disfarçada, alguma forma de validação. Pequenos gestos, indiretas, tentativas de retomar contato surgem como súplicas mascaradas, na esperança de obter um sinal de que ainda importa. O estoico, porém, permanece indiferente. Não cede, não responde, não participa do jogo disfarçado. E assim, a súplica silenciosa se intensifica. O agressor, desesperado, anseia por qualquer manifestação que o retire do estado de invisibilidade emocional em que foi colocado. Cada negativa silenciosa o empurra mais fundo em sua própria ansiedade. O ego frágil não suporta a indiferença. Ser ignorado ataca o núcleo de quem construiu sua identidade sobre a capacidade de dominar emocionalmente o outro. A cada tentativa falha de atrair sua atenção, o agressor é forçado a encarar sua própria irrelevância. O estoico entende que o silêncio não é vazio, mas uma presença firme que confronta diretamente o ego do outro. Ao não oferecer espaço para a vaidade alheia crescer, você o força a reconhecer internamente que perdeu o protagonismo que acreditava ter. Esse reconhecimento, mesmo silencioso, é um golpe destrutivo para o orgulho. O maior triunfo estoico reside na completa liberdade emocional. Você não precisa mais validar, perdoar, aprovar ou condenar. O agressor não recebe o alívio do perdão, nem o enfrentamento da punição. Recebe apenas o peso da sua indiferença contínua. Enquanto ele se debate, tentando resgatar alguma forma de relevância, você segue seu caminho em paz, inatingível. Não há raiva, não há revanche, apenas a constatação de que aquele que um dia tentou controlá-lo, hoje implora, mesmo que em silêncio, por um olhar seu. E é exatamente essa ausência de entrega que torna sua vitória absoluta. Nada é mais desconcertante para o agressor do que perceber que perdeu a capacidade de afetar emocionalmente sua vítima. Ele projetava sofrimento, esperava respostas intensas, desejava ver reflexos de sua ação nos seus comportamentos. No entanto, encontra apenas sua tranquilidade intacta. Esse paradoxo alimenta uma inquietação crescente. Quanto maior sua paz, mais profunda se torna a guerra dentro dele. O estoico, ao não oferecer qualquer forma de reação, desmonta completamente o ciclo de controle emocional que o outro acreditava manter. O agressor se vê diante da impotência absoluta.
O agressor, privado da reação que esperava, começa a ser consumido pela própria ansiedade. Cada gesto sereno seu funciona como um lembrete cruel da falha cometida. A estabilidade emocional, longe de ser neutra, atua como um ácido silencioso que corrói suas defesas internas. Essa ansiedade não dá trégua. Dia após dia, o agressor revê suas ações, buscando desesperadamente uma brecha, uma possibilidade de restabelecer o domínio perdido. No entanto, quanto mais você permanece sereno, mais distante se torna qualquer chance de retorno ao controle. O desespero nasce dessa estabilidade que ele não consegue abalar. Sem espaço para manipular suas emoções, o agressor é forçado a enfrentar aquilo que sempre tentou evitar: sua própria culpa. Cada tentativa frustrada de recuperar sua importância o mergulha em questionamentos dolorosos. Onde errei? Como perdi o controle? Por que não consigo mais alcançá-lo? O estoico, por sua vez, não alimenta essa guerra interior. Ele permanece em silêncio, observando o outro se debater em suas próprias armadilhas mentais. A falta de confrontos externos intensifica os confrontos internos. O agressor se torna, pouco a pouco, prisioneiro de suas próprias reflexões, em um sofrimento que só cresce. O desapego do estoico é sua arma final. Não há vingança, não há jogo, não há necessidade de fazer o outro pagar. Existe apenas uma decisão firme: preservar sua paz e não ceder espaço ao passado. Esse desapego absoluto destrói o último resquício de esperança do agressor em reconquistar qualquer forma de influência. O estoico, livre das amarras emocionais, segue construindo sua vida. Enquanto isso, o agressor, perdido na própria guerra interna, assiste impotente ao crescimento de quem um dia tentou dominar. Não por força direta, mas pelo simples fato de não mais pertencer ao seu mundo. E é nesse desapego sereno que reside a vitória mais profunda. Toda tentativa de manipulação emocional se apoia na expectativa de uma resposta. Quando essa resposta não vem, o próprio silêncio torna-se uma força ativa. O que seria uma ausência passiva passa a funcionar como um golpe invisível, desferido a cada tentativa frustrada de controle. O agressor, ao buscar sua reação e não obtê-la, sente o desconforto crescer dentro de si. A cada silêncio, um novo confronto interno se inicia. O que era um jogo externo transforma-se num campo de batalha dentro da mente dele. E a cada dia em que a indiferença é sustentada, o peso emocional se acumula. Não ser reconhecido é uma das maiores afrontas ao ego de quem tentou te ferir. Esperava ser o centro de sua dor, talvez de sua vingança ou de suas súplicas. Mas o desprezo sutil da indiferença desmonta essa vaidade. O orgulho que antes sustentava o agressor começa a se esvair lentamente. Cada demonstração de sua força silenciosa provoca feridas invisíveis. O ego sangra não pela humilhação pública, mas pelo abandono emocional. O estoico não grita, não acusa, não expõe. Apenas ignora com firmeza. E nesse desprezo frio, o agressor reconhece a verdadeira extensão de sua derrota. O controle emocional sempre foi a ferramenta principal do agressor. Tirar isso dele equivale a desarmá-lo completamente. Sem reações para manipular, sem emoção para comandar, ele perde o único domínio que acreditava possuir. Agora, cada tentativa de retomar esse controle falha, tornando-se um lembrete de sua incapacidade. O estoico, ao não entregar suas emoções, transforma o campo emocional num terreno inacessível. O agressor já não dita as regras, não consegue mais guiar o enredo. Está confinado a assistir sua própria perda de poder, enquanto observa, impotente, a construção sólida da sua serenidade intocável. O silêncio estoico não é vazio, é ativo. Sua paz constante, sua firmeza imperturbável, torna-se um fardo esmagador para quem esperava dominá-lo. O agressor não consegue escapar da visão de sua estabilidade, que o confronta diariamente com sua falência. Essa pressão psicológica, gerada pela ausência de guerra, é mais poderosa do que qualquer ataque direto. Não há necessidade de palavras afiadas, nem de confrontos públicos. A simples existência serena do estoico funciona como um lembrete incessante de que quem tentou ferir perdeu completamente o controle. E o agressor, consumido pelo próprio orgulho despedaçado,
Vê-se derrotado diante da força silenciosa de quem escolheu o domínio absoluto sobre si mesmo. O maior erro de quem tenta dominar é acreditar que você depende emocionalmente dele. Alimentam-se da fantasia de serem indispensáveis na sua vida, certos de que suas atitudes definem seu estado emocional. No entanto, ao verem que sua vida prossegue com firmeza, sem qualquer necessidade da presença deles, a ilusão começa a ruir. O estoico não permite que seu equilíbrio esteja atrelado a fatores externos. Sua estabilidade não é condicionada à aprovação ou ao perdão de ninguém. E quando o agressor percebe isso, enfrenta a dolorosa constatação de que nunca foi essencial. A sensação de perda não é apenas do relacionamento, mas do papel imaginário de importância que atribuía a si mesmo. A visão da sua autonomia é um golpe cruel para quem acreditava ser insubstituível. Cada passo dado sem a presença deles, cada conquista realizada em silêncio, funciona como uma ferida aberta no ego do agressor. O orgulho não suporta ver o outro florescer fora de sua influência. A sua capacidade de seguir em frente demonstra algo que o agressor não esperava. Você sempre foi suficiente por si mesmo. E essa percepção agrava ainda mais o seu sofrimento, pois destrói a narrativa de que detinham algum tipo de controle ou relevância emocional sobre a sua vida. O orgulho precisa ser constantemente alimentado. Precisa de reações, de sinais de importância, de validação. Quando isso lhe é negado, ele começa a definhar. O agressor busca indícios de que ainda tem algum impacto sobre você, mas encontra apenas o vazio da sua indiferença. Cada tentativa falha de retomar contato, cada indiferença sua diante de provocações, aprofunda a tortura interna do agressor. O orgulho, incapaz de obter alimento, se enfraquece progressivamente até se tornar insuportável. E, nesse ponto, surge o desespero, o desejo desesperado de ser notado, reconhecido ou perdoado, apenas para aliviar o peso da própria insignificância. O estoico entende que a verdadeira liberdade não está em dominar o outro, mas em ser dono de si mesmo. Sua paz não depende do comportamento de ninguém. Essa força inquebrantável é o que, paradoxalmente, se torna o castigo mais severo para o agressor. Ver alguém que deveria estar destruído, seguir forte, sereno e pleno, destrói o último resquício de vaidade no agressor. Ele percebe que, por mais que tente, jamais conseguirá reconquistar o papel central que acreditava ter. E o estoico, firme em sua liberdade interior, avança, enquanto o outro permanece preso ao próprio vazio. Quando um erro permanece sem resolução, o tempo não o apaga. Pelo contrário, transforma-o em algo maior. A mente humana, incapaz de esquecer o mal que provocou, revisita continuamente o passado. E quanto mais o tempo passa, mais profundas se tornam as raízes da culpa. O estoico não alimenta essa culpa com discussões, nem com confrontos diretos. Ele simplesmente permite que o silêncio faça seu trabalho. Sem respostas, sem alívio, o agressor se vê preso num ciclo mental onde o passado retorna com força crescente, transformando-se numa prisão de pensamentos e arrependimentos. Cada novo dia em que não há reconciliação, cada silêncio mantido, amplia o desconforto. O agressor não encontra alívio nas tentativas de justificar o que fez, nem em distrações passageiras. O remorso torna-se um companheiro constante, corroendo lentamente sua estabilidade emocional. O estoico não precisa de palavras para impor essa pressão. Sua postura firme e serena age como um lembrete sutil e contínuo de que o que foi feito não pode ser desfeito. O agressor, incapaz de apagar suas ações, carrega o peso crescente de uma culpa que se renova diariamente. A busca por redenção torna-se, com o tempo, um desespero latente. O agressor deseja ser perdoado, não para reparar o que foi feito, mas para aliviar o peso que sua própria mente o obriga a carregar. Implora, ainda que em silêncio, por uma palavra, um gesto que o liberte dessa agonia. O estoico, no entanto, permanece inabalável. Sua recusa em oferecer qualquer tipo de alívio não é por crueldade, mas por escolha consciente de não se deixar manipular novamente. O agressor percebe com dor que a redenção não está ao seu alcance, e isso o conduz ao ponto mais profundo de seu sofrimento interior. No fim,
A verdadeira vitória não está em assistir ao sofrimento do outro, mas em não precisar mais dele para absolutamente nada. O estoico segue seu caminho, livre, pleno, focado em sua evolução pessoal. Não há rancor, não há vingança, apenas a solidez de quem dominou completamente sua própria mente. Enquanto isso, o agressor permanece acorrentado à culpa que ele mesmo construiu. O tempo, que para o estoico se tornou crescimento, para o outro se tornou punição. E assim, sem precisar levantar a voz, sem um único gesto agressivo, o estoico vence a batalha mais difícil, a de manter a própria paz, enquanto o outro se consome na dor que produziu. Existe um momento em que o agressor percebe algo aterrador. Você não vai reagir. Não há palavras, não há explicações, nem sequer um olhar. Apenas o vazio absoluto. Esse vazio não é simples ausência. Ele se torna um grito silencioso que penetra fundo na mente de quem tentou te ferir. O que era para ser um jogo de controle emocional se transforma em um campo deserto, onde o agressor fica perdido com suas próprias intenções desarmadas. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder não está em devolver o golpe, mas em não se permitir ser arrastado para o campo de batalha emocional. O silêncio, nesse caso, não é passividade. É uma declaração firme de soberania interna. É uma negação consciente de que o outro tem algum domínio sobre sua paz. O agressor, acostumado a manipular reações, começa a enfrentar uma confusão crescente. Cada provocação esperava um retorno. Raiva, dor, lágrimas, qualquer sinal de que ainda havia influência. No entanto, ao não receber nada, inicia-se um colapso mental. Ele tenta compreender como perdeu o acesso, como a chave emocional deixou de funcionar. Este desequilíbrio o leva a um ciclo de questionamentos obsessivos. Por que ele não reage? Como ela consegue ignorar completamente? A falta de respostas impede o fechamento psicológico que o agressor necessita. Ele não consegue nem justificar suas ações, nem encontrar conforto nas reações alheias. É forçado a enfrentar o vazio deixado pela própria falha. Cada novo dia, sem respostas, funciona como uma faca afiada atravessando o orgulho do agressor. A vaidade, que antes se alimentava da capacidade de provocar emoções, agora murcha diante da indiferença absoluta. Ele percebe que não possui mais o controle que imaginava ter e que, na realidade, talvez nunca o tenha possuído. A filosofia estoica atua aqui como um veneno sutil. Enquanto o agressor esperava dominar a narrativa, encontra apenas a si mesmo, enfrentando o próprio ego despedaçado. O silêncio se torna um espelho, onde a vaidade observa sua própria insignificância crescer a cada dia de indiferença. Sem o conforto do diálogo, sem o alívio de um confronto, o agressor acaba sozinho diante do tribunal mais severo, sua própria consciência. O silêncio constante não oferece saída, não abre portas para justificativas ou reinterpretações. Apenas amplia a visão clara do erro cometido. E enquanto o agressor carrega o peso de suas escolhas, o estoico mantém sua rota serena, inalcançável. Não há vingança declarada, apenas a firmeza de quem domina a si mesmo. Assim, o silêncio atua como um juiz invisível, que julga incessantemente, levando o agressor a um estado de autodestruição silenciosa que nenhuma palavra seria capaz de provocar. Poucas coisas são tão desestabilizadoras para o ego quanto a completa indiferença. O agressor, que buscava protagonismo nas suas emoções, encontra apenas o vazio do desinteresse absoluto. Não ser notado, não provocar nenhuma reação, transforma-se em um golpe direto ao centro da vaidade. É como gritar num deserto. Por mais alto que ele tente, o eco nunca retorna. A filosofia estoica oferece essa ferramenta poderosa, a negação consciente do papel que o outro deseja ocupar na sua mente. Não se trata de fingir, mas de verdadeiramente remover o agressor da sua esfera emocional. Esse afastamento cria uma distância intransponível, onde cada tentativa de reconquista se torna um exercício de humilhação interna. Enquanto o agressor acreditava dominar o jogo emocional, sustentava-se numa sensação de superioridade artificial.
Ele via suas provocações como instrumentos de controle, convencido de que sua influência era sólida. Mas o estoico, ao não oferecer resistência, destrói essa ilusão. A ausência de reação desmonta a narrativa do agressor e o obriga a enxergar sua própria insignificância. Essa inversão de papéis é brutal. Quem antes se sentia acima, agora percebe que perdeu o controle completamente. Não há confronto onde ele possa tentar recuperar terreno. Não há espaço para argumentos ou manipulações. Apenas o silêncio firme e inquebrantável que o coloca na posição de impotência absoluta. O ego, ferido pela ausência de resposta, entra em estado de desespero. Busca, de forma quase obsessiva, qualquer sinal de reconhecimento. Pequenos gestos, olhares, até mesmo críticas. Qualquer coisa que indique que ainda possui algum espaço na sua vida. Mas quanto mais o estoico se mantém distante, mais cresce essa sede insaciável. Cada nova tentativa frustrada se transforma em uma nova camada de sofrimento interno. O agressor começa a perceber que sua relevância não existe mais. E quanto mais percebe, mais desesperado fica por um reconhecimento que jamais virá. Esse ciclo cria um sofrimento psicológico profundo, onde o orgulho afunda lentamente. Não há necessidade de ataque direto. O próprio orgulho, isolado e faminto, implode por si só. Sem alimento, sem validação, ele se desfaz. O agressor passa a ser prisioneiro de sua própria vaidade destruída, assistindo ao seu colapso emocional dia após dia. O estoico não precisa participar dessa queda. Basta seguir seu caminho, firme, silencioso e sereno. Enquanto isso, o outro, esmagado pela ausência de importância, é consumido internamente. Essa destruição lenta e invisível do orgulho é uma vitória silenciosa e definitiva, obtida sem jamais precisar de confronto. Para quem busca controle emocional, o silêncio é insuportável. O agressor, acostumado a provocar e observar reações, entra em colapso quando percebe que suas ações não produzem nenhum efeito. Não há gritos, nem lágrimas, nem discussões. Apenas a ausência. E é justamente essa ausência que atua como um fardo psicológico pesado. O estoico compreende que não reagir é um ato ativo de poder. Ao retirar o combustível do drama, corta o circuito emocional do outro. A ausência não é um vazio qualquer. É um campo onde o agressor se depara somente com seu próprio reflexo, incapaz de manipular o ambiente que ele mesmo criou. Sem obter a resposta desejada, o agressor começa a se voltar contra si mesmo. A mente busca explicações. Por que ele não reage? Será que não se importa? Como pode estar tão bem sem mim? Essas perguntas não encontram respostas, apenas alimentam uma espiral de insegurança e frustração. O manipulador, que antes acreditava ter domínio absoluto, agora lida com a humilhação interna de sua falência emocional. Cada tentativa frustrada de gerar impacto o coloca frente a frente com sua própria insignificância. O colapso não acontece de forma explosiva, mas como um lento esfacelamento psicológico diante da indiferença. Nada humilha mais o ego do que ver a vítima não apenas resistir, mas prosperar em paz. O estoico não finge equilíbrio. Ele o constrói com base no autocontrole e na clareza interior. A cada demonstração de estabilidade, o agressor sente sua própria fraqueza aumentar. Essa serenidade se transforma em uma afronta contínua. Não por palavras duras, mas por pura demonstração de força. O agressor que esperava a devastação se vê forçado a assistir ao crescimento sereno de quem deveria estar destruído. E essa visão se torna o espelho mais cruel de sua falha. Quando o sofrimento interno atinge seu auge, o agressor, desesperado, busca alívio. Tenta se redimir, procura justificativas, oferece desculpas. Implora, ainda que de forma disfarçada, por um perdão que alivie o peso de sua culpa. Mas o estoico, fiel à sua disciplina, mantém o silêncio. Não há necessidade de conceder ou negar o perdão. A ausência de resposta prolonga o sofrimento. O agressor não encontra redenção, apenas o contínuo peso de sua falência. E o estoico, distante, permanece dono absoluto da situação, observando o outro se dobrar sob o peso do próprio arrependimento. Para quem tentou te dominar,
Não há sofrimento maior do que perceber sua firmeza intacta. O agressor esperava vê-lo despedaçado, ansiava por sinais de fraqueza, por qualquer indício de que suas ações haviam surtido efeito. No entanto, o que encontra é exatamente o oposto. Uma força serena, inquebrantável, construída na base do estoicismo. Essa visão é devastadora para o orgulho de quem acreditava ser indispensável na sua vida emocional. Sua tranquilidade evidencia todos os dias a impotência completa do agressor. E quanto mais você permanece sólido, mais ele se debate internamente com a frustração de não conseguir abalar suas bases. Ser ignorado é, para o ego inflado, um golpe mortal. Antes, o agressor via-se como peça central na sua existência. Acreditava que suas ações determinavam o seu estado emocional, que ainda detinha algum tipo de relevância na sua história. Quando percebe que isso não existe mais, a dor se instala. O estoico, ao seguir seu caminho sem carregar o peso do agressor, transforma essa ausência de relevância em uma humilhação diária. Não há explicações nem confrontos, apenas a simples constatação de que ele não é mais necessário, nem ao menos lembrado. E essa ausência de importância vai se tornando insuportável com o tempo. Quem vive de provocar reações não sabe lidar com a indiferença. Cada dia em que não há resposta é como um lembrete cruel da sua irrelevância. Pequenas tentativas de contato, indiretas, provocações veladas, tudo é ignorado com uma calma que o destrói por dentro. A mente do agressor passa a funcionar como um campo minado, onde cada passo é repleto de insegurança. Será que ele já me esqueceu? Como ela consegue não me notar? Esse desespero não é explosivo, mas contínuo, corroendo lentamente cada centímetro do seu orgulho. O agressor confiava plenamente na sua capacidade de conduzir o jogo emocional. Sentia-se seguro ao imaginar que sempre teria algum tipo de poder sobre suas emoções. Porém, o estoico, ao retirar essa possibilidade de forma definitiva, derruba a última muralha de defesa do manipulador. A queda não acontece num momento isolado, mas se constrói aos poucos, alimentada pela impotência, pelo orgulho ferido e pela ausência de qualquer brecha. O estoico não precisa atacá-lo, apenas permanece firme enquanto o agressor, incapaz de retomar o controle, é forçado a assistir à sua própria derrocada emocional. Em muitas situações, a verdadeira ferida não vem do ataque direto, mas da completa ausência de qualquer movimento. Quando o estoico escolhe não agir, não responder e não se engajar, instala-se um vácuo que se transforma numa força destrutiva silenciosa. O agressor que esperava conflito não encontra oposição. Encontra um vazio que o engole lentamente. As palavras podem ser esquecidas, mas o silêncio constante cria um ruído interno que cresce dia após dia. É nesse silêncio que o agressor começa a ouvir, de forma ensurdecedora, os ecos de suas próprias falhas. A ausência se torna um espelho escancarado da sua incapacidade de controlar quem ele acreditava dominar. Privado de qualquer forma de controle emocional, o agressor passa a viver em um estado de inquietação permanente. Sua mente se debate, tentando entender como perdeu completamente a influência. Cada tentativa frustrada de restabelecer o contato apenas agrava sua sensação de fracasso. O estoico, firme em sua decisão de não ceder, permite que o agressor permaneça sozinho nesse labirinto mental. O sofrimento que o outro enfrenta não vem de um castigo imposto, mas do próprio desespero gerado por não conseguir reconquistar o terreno perdido. A mente dele vira sua própria prisão. O agressor sempre precisou de audiência. Suas provocações, humilhações e ataques tinham um propósito: gerar reação e alimentar seu ego. Porém, quando não há plateia, não há espetáculo. A ausência de qualquer participação transforma o palco num espaço vazio, onde o único ator em cena é o próprio agressor, se confrontando com sua insignificância. Sem público, o ego começa a ruir. O estoico, ao se retirar emocionalmente, não apenas escapa do controle, mas também priva o agressor da única fonte que sustentava sua vaidade. Essa ausência de espectadores é o início do colapso silencioso que se desenrola na mente de quem tentou ferir. A beleza fria do estoicismo está em permitir que o tempo faça o seu trabalho. Cada dia sem respostas,
Cada tentativa ignorada acrescenta uma nova camada de sofrimento ao agressor. Não há escândalos, não há confrontos públicos, não há declarações dramáticas. Apenas a dor crescente de ser irrelevante. O estoico não precisa olhar para trás. Sua paz é a maior provocação. Seu crescimento sereno, a maior humilhação. Enquanto o agressor afunda num sofrimento invisível que só ele sente, o estoico segue em frente, provando que, muitas vezes, a vingança mais eficaz é simplesmente não precisar de vingança alguma. Com o passar do tempo, a culpa não enfrentada transforma-se em uma presença insuportável. O agressor, que antes acreditava estar no controle, começa a buscar formas de aliviar o peso que carrega. Surge então o desejo desesperado de redenção. Ele quer ser perdoado, não necessariamente para reparar o mal, mas para acalmar a angústia que o corrói internamente. O estoico observa, mas não cede. Não há concessão fácil, nem abertura para negociações emocionais. A busca por uma segunda chance torna-se para o agressor uma corrida sem linha de chegada. Quanto mais ele implora, mais sente o peso da sua própria fraqueza. O estoico, consciente da própria força interior, mantém sua indiferença intacta. Essa postura não é frieza por vingança, mas uma escolha de não se envolver novamente em um ciclo tóxico. Cada pedido de desculpas, cada tentativa de aproximação é recebida com o mesmo silêncio sereno. Essa ausência de resposta aprofunda ainda mais a angústia do agressor. Ele busca alívio nas palavras do outro, espera por um gesto de compaixão que alivie sua consciência, mas encontra apenas o vazio. A indiferença constante atua como uma barreira intransponível, transformando a tentativa de redenção em mais um capítulo de sofrimento interno. Sem a possibilidade de redenção, o agressor entra em um ciclo repetitivo e doloroso. Cada lembrança do que foi feito reacende a culpa, e a ausência de perdão perpétua o remorso. Não há encerramento, não há ponto final. Apenas uma repetição infinita de arrependimento não resolvido. O estoico entende que não é sua responsabilidade aliviar a culpa do outro. Sua prioridade é proteger sua paz. Assim, o agressor continua prisioneiro de seu próprio passado, revivendo suas falhas sem jamais encontrar alívio. O sofrimento agora não vem do ato cometido, mas da impossibilidade de apagá-lo. A culpa não perdoada cresce com o tempo, tornando-se uma carga insuportável. Cada dia sem reconciliação alimenta o desespero do agressor. Ele percebe que o perdão, antes considerado garantido, tornou-se inatingível. A consciência pesada acompanha cada passo, cada pensamento, cada tentativa frustrada de reparar o irreparável. O estoico permanece inabalável, não por desejo de vingança, mas por compreensão de que o verdadeiro controle está em não se deixar envolver. Enquanto isso, o agressor carrega um fardo crescente, sufocado pela certeza de que sua segunda chance nunca chegará. E nessa distância silenciosa, o estoico alcança sua vitória plena. No início, o agressor assumia o papel de quem dominava. Ele provocava, testava seus limites e acreditava que controlava suas emoções. Mas o estoico, ao recusar participar desse jogo, inverte os papéis de forma silenciosa e definitiva. Agora é o agressor quem implora por uma migalha de atenção, buscando desesperadamente retomar a posição de controle. Essa inversão não ocorre por confrontos diretos, mas pela simples decisão de não permitir mais acesso à sua mente. O silêncio constante desarma qualquer tentativa de manipulação. O agressor passa de dominador a suplicante, preso no desespero de ser novamente notado por quem já não o reconhece. O ego não suporta ser ignorado. Para o agressor, a ausência de qualquer reconhecimento é mais dolorosa do que um confronto direto. Sem reações, sem respostas, sua existência emocional dentro da sua história se dissolve. Surge então a necessidade desesperada de validação, uma busca por qualquer sinal de que ainda importa. O estoico, firme, oferece apenas o silêncio. Não há concessão de olhares, palavras ou gestos que alimentem a vaidade do outro. E quanto mais o agressor procura, mais evidente se torna sua fragilidade. A necessidade de ser visto o leva a um estado de humilhação interna,
onde cada negativa aprofunda sua dor. Antes sustentado por uma falsa sensação de superioridade, o orgulho do agressor começa a ceder. Cada tentativa frustrada de reconquistar sua atenção se transforma em pequenas quedas. Com o tempo, essas quedas se acumulam, levando o agressor a uma posição de completa submissão emocional. O estoico não exige pedidos de perdão públicos, nem declarações dramáticas de culpa. A própria dinâmica silenciosa conduz o agressor a se ajoelhar internamente. A humilhação não está nas palavras, mas na constatação constante de que perdeu o controle absoluto. E essa percepção destrói o orgulho com mais força do que qualquer afronta direta. A maior força do estoico está em sua capacidade de observar, sem se contaminar emocionalmente, o desmoronamento interno de quem tentou destruí-lo. Não há necessidade de interferir ou cobrar. O simples ato de seguir em frente, sereno e inatingível, já basta para assistir à autodestruição do outro. O agressor, desesperado por ser visto, confronta diariamente o vazio da indiferença. Sua ruína não é visível aos outros, mas dentro dele cresce a cada silêncio recebido. O estoico, livre de qualquer vínculo emocional, permanece soberano, provando que a vitória suprema não exige guerra. Exige apenas o domínio absoluto sobre si mesmo. Se este conteúdo te trouxe uma nova visão, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e, se quiser apoiar ainda mais, contribua com um valeu aqui no YouTube. E me conte nos comentários com a palavra implacável. Se você quer dar o primeiro passo para dominar sua mente e transformar sua vida, não perca a oportunidade de garantir o meu e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo. Ele está disponível agora no primeiro link do comentário fixado. Lembre-se, são poucas cópias liberadas nesta condição especial e pode sair do ar a qualquer momento. Aproveite enquanto ainda está disponível.